Bom, pessoal, a gente começa agora a trabalhar o nosso direito administrativo e o edital do TJ, ele é um edital extenso. No último concurso para cá, o edital ele teve um ganho de conteúdo muito grande. A gente viu que a parte de licitações, contratos, controle, responsabilidade civil entrou no edital. Agora, os pontos iniciais são os mesmos do concurso anterior. Diga-se a parte de administração direta e indireta, atos administrativos, poderes, dentre outros assuntos, como processo, entre outros. Então a gente, claro, precisa começar pelo começo. E claro, quando a gente começa a estudar o direito administrativo, a gente precisa relembrar aquela noção inicial, aquela noção lá no iniciozinho do trabalho, quando a gente diferencia o direito público do direito privado. Quando a gente fala do chamado direito público, a gente está falando da regulação de interesses estatais e sociais, onde vamos perceber a prevalência do interesse público sobre o privado. A gente percebe que no âmbito do direito público há que se falar numa desigualdade jurídica entre as partes que compõem aquela relação. No âmbito do direito público, já que estamos falando de prevalência do interesse público, essa relação ela apresenta uma verticalidade, exatamente por causa dessa prevalência. É a tônica diferente do direito privado, onde se busca regular interesses individuais em razão dessa coexistência de pessoas em sociedade. No âmbito do direito privado, não se fala nessa desigualdade jurídica. Pelo contrário, no âmbito do direito privado, há que se falar numa igualdade jurídica. Mota, e por que eu preciso saber disso? Por uma razão muito simples. O direito administrativo é ramo do direito público ou do direito privado? Resposta, é ramo do direito público. O direito administrativo é ramo do direito público. Agora, qual é o objeto de estudo do direito administrativo? A gente sabe que o Estado tem três funções principais. A função legislativa, que é a função de elaboração de leis, a função jurisdicional, que nada mais é do que a função de aplicação da lei aos casos concretos. Se houver um conflito de interesses, aplica-se a lei. Essa é a função jurisdicional. E, por fim, a denominada função administrativa. Como o próprio nome sugere, a função administrativa é a função de administração da máquina pública. Essa função administrativa representa o objeto de estudo do direito administrativo. Portanto, já guardem isso. O objeto de estudo do direito administrativo é a função administrativa. Essa função administrativa é desempenhada tipicamente pelo Poder Executivo. Porém, como vocês estudam lá no direito constitucional, ou mesmo na parte introdutória do direito público, a gente sabe que o Brasil ele tem a Constituição Federal como parâmetro, nesse caso, inclusive, a previsão de que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Sendo assim, a gente percebe que, mesmo independente, os poderes são harmônicos. Existe ali a incidência de um sistema que vocês estudam lá no direito constitucional, volto a dizer, chamado checks and balances, ou freios e contrapesos. A consequência da incidência desse sistema, ou mecanismo de sistema de freios e contrapesos, é de que, além da sua função típica, que há a prerrogativa daquele poder, dentro do seu limite constitucional, praticar funções de natureza atípica. E não é diferente no caso da função administrativa, que é o objeto do nosso estudo, já que estamos falando do direito administrativo. A função administrativa não é exclusiva do Poder Executivo, ela é típica do Executivo, mas atipicamente o Judiciário e o Legislativo também a desempenham. Então veja, se o Poder Judiciário só julgasse, se o Poder Judiciário só desempenhasse função jurisdicional propriamente dita, função típica jurisdicional, o que nós estaríamos fazendo aqui hoje? O Tribunal de Justiça é órgão do Judiciário. E quando ele realiza um concurso público, ele não está desempenhando função jurisdicional. Ele está desempenhando função o quê? Administrativa. Atipicamente. Portanto, quando a gente fala do desempenho da função administrativa, essa função, repito, ela não é exclusiva do Poder Executivo. Ela é típica do Executivo, mas atipicamente ela também é exercida pelo Judiciário e pelo Legislativo. Pois bem, para que possamos, então, saber como se dá essa função administrativa, para que possamos entender quem integra as estruturas que desempenham essa função administrativa, a gente precisa conhecer esse conceito aqui. Conceito de administração pública. Como é que a gente vai estudar administração direta e indireta, por exemplo, se você não sabe o que é administração pública? Como é que a gente vai falar de controle da administração pública, se nem administração pública você sabe o que é? Então é exatamente por aqui que começa o nosso trabalho.
no conceito de administração pública. E já peço aos amigos, já que aqui a gente vai trabalhar em cima das questões, já peço aos amigos que peguem o material, porque as 5 primeiras questões são de provas anteriores do CESP e tratam exatamente desse ponto, relacionado ao conceito de administração pública. Bota, mas isso não cai em prova, não cai não? E essas questões aqui são o quê? Vamos a elas? Vamos lá. Primeira questão, prova de 2019 de analista da Procuradoria do Estado de Pernambuco, ela diz aí: com relação à origem, fontes do direito administrativo, sistemas administrativos, administração pública em geral, julgue o item. Veja, a nossa prova é de múltipla escolha, mas tenho plena convicção de que todos vocês, ou a grande maioria de vocês, sabe que a maioria das provas do CESP são de certo e errado. E aí já deixo logo uma dica para vocês, já fui questionado quanto a isso logo que a informação que a prova seria de múltipla escolha foi divulgada meses atrás. O fato de a prova ser de múltipla escolha não te dá o direito de ignorar solenemente as questões de certo e errado. Até porque quem vem fazendo sistematicamente questões de prova do CESP como treino já deve ter percebido que um item numa prova vira opção e múltipla escolha em outras. Você já deve ter visto isso. Tem várias situações onde isso acontece e aqui na folha isso vai aparecer, inclusive. Vocês vão perceber que existem questões de certo e errado que aparecem como opção em outras questões, de anos distintos, níveis distintos, provas diferentes, embora da mesma banca. Ok? Então, vamos lá. Questão número 1, ela diz assim: em sentido objetivo, a administração pública designa os entes que exercem atividade administrativa de forma a balizar a execução da função administrativa. Parou? Para respondermos a essa questão, precisamos conhecer o conceito de administração pública. E a pergunta é: o que é administração pública? Para que possamos conceituar a administração pública, precisamos fazê-lo em 2 sentidos diferentes. Vem comigo. A administração pública em sentido subjetivo e a administração pública em sentido objetivo. Precisamos conhecer esse conceito para que você, então, consiga responder não só a questão 1, mas até a questão de número 5. Para que possamos entender isso aqui, o que é administração pública em sentido subjetivo? O que é administração pública em sentido objetivo? Vale ressaltar que o sentido subjetivo também pode ser chamado de orgânico ou formal. E o sentido objetivo, aqui, ele também pode ser chamado de funcional ou material. Então veja, temos aqui a administração pública em sentido subjetivo, também chamado de orgânico ou formal, e a administração pública em sentido objetivo, também chamado de funcional ou material. Aqui eles se apresentam como sinônimos, ok? Subjetivo, o mesmo que orgânico, o mesmo que formal. Por sua vez, objetivo, o mesmo que funcional, o mesmo que material. Portanto, na hora da prova, subjetivo e objetivo não são termos mutáveis um para o outro. Ah, é subjetivo ou objetivo, mesma coisa. Negativo. Esse é a mesma coisa que é a mesma coisa que esse. Mas entre esses aqui há diferença. Mota, como é que eu enxergo essa definição? Vamos lá. Sentido subjetivo, orgânico ou formal. Subjetivo lembra o quê? Sujeito. Sujeito lembra alguém, lembra uma pessoa. Orgânico lembra o quê? Um órgão, uma unidade. Portanto, aqui em cima, quando a gente fala de administração em sentido subjetivo, orgânico ou formal, a gente está tratando de quem? A gente está tratando de quem faz. A gente está tratando do órgão. A gente está tratando de uma entidade. A gente está tratando de um agente que exerce aquela atividade. O conceito de administração pública aqui responde essa pergunta aqui. Quem faz? Quem faz é o órgão, quem faz é a entidade, quem faz é o agente que materializa a vontade estatal. Portanto, aqui, quando a gente fala de administração pública, a gente tem que lembrar da mesma como sendo um conjunto de órgãos, entidades e agentes que exercem atividade administrativa do Estado. Portanto, aqui, repito, a administração pública deve ser vista em sentido subjetivo, orgânico ou formal como sendo um conjunto de órgãos, um conjunto de entidades e de agentes que exercem essa atividade administrativa estatal. Mota, eu não sei de quem você está falando. Sabe sim, vem comigo aqui. Órgãos. O que são órgãos? Órgãos são unidades despersonalizadas. Essa frase é batida para quem já estuda há um tempo, mas ela deve ser relembrada.
órgão não tem personalidade jurídica. Essa frase desaba em prova. Isso cai toda hora em prova. Órgãos não possuem personalidade jurídica. São unidades que não possuem personalidade jurídica. Órgão não é pessoa jurídica. Se você colocar na prova que órgão é pessoa jurídica, estamos abrindo novas turmas. Caiu, perdeu a questão. E menos mal que quando uma pessoa faz uma prova dessa, ela sabe que isso aqui tem uma cara de prova mesmo. Isso aqui é o tipo da coisa que a gente está falando que é fácil e você sabe que encontra em prova. Então, menos mal, eu sei que a chance de aparecer isso aqui na prova é muito grande. Então, se aparecer o termo órgão, você precisa diferenciar esse termo do termo entidade. Porque entidade, essa sim, é estrutura dotada de personalidade jurídica. Mota, eu não sei nem exemplo. Você pode dar exemplo dos dois aí? É diferente? Sim, é diferente. É diferente. Ser pessoa jurídica significa ter personalidade jurídica. O órgão não possui personalidade jurídica, portanto, o órgão não é uma pessoa jurídica. A entidade é. Entidade é pessoa jurídica, ok? Pode dar exemplo, Mota? Posso. Aqui, ó. Exemplo de órgão. Ministérios são órgãos. Secretarias são órgãos. Departamentos são órgãos. Órgãos são unidades integrantes da administração pública. Não precisa ir muito longe. Veja só. O que você tem aqui? Uma pessoa. Dentro da pessoa você tem o quê? Unidades internas. Essas unidades internas são chamadas de quê? Órgãos. Mota, mas isso não é importante. É sim, porque o primeiro tópico do seu edital é o tópico administração direta e indireta. E sabe o que tem grande chance de cair na sua prova? A diferença entre descentralização e desconcentração. Como é que você vai entender desconcentração se você não sabe o que é um órgão? Como é que você vai entender o que é descentralização se você não sabe o que é uma entidade? É fácil dar a definição, partindo da premissa de que todo mundo aqui já sabe. Só que não foi para isso que a gente saiu de casa, certo? Chega aí, não, todo mundo já sabe, então não precisaria nada. Eu mandava um recado por escrito e falava, faz a questão tal até a questão tal, sucesso para vocês. Então, pessoal, você precisa conhecer essa diferença para entender mais à frente o que é uma desconcentração, o que é uma descentralização. O que é órgão? O que é entidade? Você precisa conhecer. Órgão é unidade interna, que não é dotada de personalidade jurídica. Ministério é órgão, secretarias são órgãos, departamentos são órgãos. Mota, e as entidades? Autarquias são entidades. Exemplo, o INSS é uma autarquia, é uma entidade. O IBAMA é uma autarquia, é uma entidade. A gente está vivendo um momento de pandemia. E existe uma entidade super importante. Aliás, nas minhas aulas eu sempre falei que era uma entidade que muita gente não sabia o real significado. Talvez agora tenha a exata noção. A Fiocruz. Eu sempre falei isso nas minhas aulas. Tem vários roxinhos conhecidos aqui e que dão razão, inclusive, para o que eu estou falando. Eu sempre falei isso na sala. Eu sempre falei. Eu, inclusive, já brinquei muitas vezes, bom dia, já briguei muitas vezes falando isso. Para muita gente, o cara não sabe nem o que a Fiocruz faz, cara. Não fala, é um castelo bonito, tá, um castelo bonito, mas sabe o que se faz lá dentro? Olha aí, no momento da pandemia, a importância que tem uma entidade como a Fiocruz. Estão vendo? É isso aí, cara. Olha a importância do trabalho feito por uma entidade como a Fiocruz. A Fiocruz, para quem não sabe, é uma fundação pública. E é uma entidade, integrante da administração indireta, assim como são autarquias, assim como são empresas públicas, sociedades de economia mista. Isso é papo para mais para frente, a gente vai falar isso daqui a pouco. Então, pessoal, aqui, ó, a Fiocruz é uma fundação pública, uma entidade. O INSS é uma autarquia, é uma entidade. Então, existe diferença entre órgão e entidade. Órgão, unidade despersonalizada. Entidade, estrutura dotada de personalidade jurídica. Mota, e agente? Agente é agente? Sim, agente é agente. O que são os agentes? São pessoas que exercem funções de natureza pública. Pessoas que exercem atribuições, funções públicas. Aqui, eu evitei colocar a palavra função para você não ficar achando que cargo, emprego, não e sim apenas função. Então, eu utilizei o termo atribuições no sentido genérico. Pode ser cargo, pode ser emprego, pode ser função, ok? Seria função lato sensu, no sentido mais amplo mesmo. Então, pessoas que exercem atribuições públicas. Mota, pode dar um exemplo? Posso. Você tem espelho? Tenho. Pega o espelho. Peguei. Olha para ele. Olhei. O que você está vendo? Eu. Então você achou. O quê? O exemplo. Qual é? O servidor. Quando você se olha no espelho, você olha, você aponta para o espelho e fala assim, você é servidor. Você é servidor. O servidor público é exemplo de agente público.
Portanto, em breve, vocês ingressarão no âmbito da administração. Vale ressaltar que o Poder Judiciário, ele tem o TJ lá na sua estrutura, e a gente depois vai até citar isso. Ali a gente também pode falar em administração direta, porque quando a gente fala em administração direta e indireta, muita gente fica engessada achando que isso é só no executivo. Quem pensa isso não leu o artigo 37 caput da Constituição de Direito. Claro que eu li 200 vezes, né? O do LIMP, sim, mas o que está escrito lá no artigo 37 caput que fala do LIMP? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, DF, municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Olha que interessante, a gente pode ter administração direta e indireta em qualquer um dos poderes. Muitos, às vezes, leem o caput do 37, mas ficam tão ligados no LIMP, é o do LIMP, é o do LIMP, é o do LIMP, que esquecem a parte inicial. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes. O cara nem se liga que qualquer dos poderes tem administração direta e pode ter indireta. Olha que curioso. É que na prática, os exemplos que a gente tem, quando eu citei o INSS, a Fiocruz, dentre outras entidades, estão vinculadas ao executivo. Então, porque na prática, acabam mesmo sendo as entidades da indireta vinculadas ao executivo. Mas nada impede que eu tenha a entidade da administração indireta no judiciário e no legislativo. Nada impede. Difícil dar exemplo, mas nada impede que se tenha. Embora na prática, hoje, a gente tenha basicamente no executivo. Os exemplos que a gente usa são no executivo, mas é possível que você tenha no judiciário e legislativo também. Então, agente quem é? É a pessoa que exerce uma atribuição de natureza pública. Se você faz prova, por exemplo, para um ministério e ingressa, você é servidor do Poder Executivo Federal. Se você faz prova para uma secretaria estadual, você é servidor da administração pública direta, né? Quando você ingressa, servidor da administração pública direta estadual. E a mesma coisa no TJ, administração direta estadual, só que no âmbito do Poder Judiciário. Então, pessoal, aqui, quando a gente fala de agente, o servidor é um exemplo. Só o servidor? Claro que não. O empregado público também. Se você faz concurso público para a Petrobras, para o BNDES, para os Correios, lá você não vai ser estatutário, não vai adquirir estabilidade, vai ser seletista. Mas por estar ocupando o emprego público, aqui, ó, você também está no conceito de agente público. Agente público não é só o cara que ocupa cargo ou emprego. O cara que desempenha uma função de natureza pública também o é. Por exemplo, quem desempenha função de natureza comissionada, existem as funções de confiança. Também é possível. Elas devem ser ocupadas por quem tem cargo efetivo. Só que cuidado que nem todo agente público integra a estrutura da administração. Por exemplo, no final do ano vai ter eleição e vai ter gente convocada para ser mesário. Eu pergunto, o mesário, ele integra a estrutura da administração? Não, mas não é um particular que está colaborando para o desempenho da atribuição? Sim. Então é possível que ele também pratique, por exemplo, um ato administrativo, que a gente mais para frente vai falar. Então você precisa conhecer esse conceito, conjunto de órgãos, entidades e agentes que exercem atividade administrativa estatal para que você saiba quem é a administração em sentido subjetivo, orgânico ou formal. Por outro lado, aqui embaixo, a administração em sentido objetivo, funcional ou material. Eu acho que uma palavra aqui é suficiente. Funcional. Funcional lembra o quê? Função. Função não lembra uma pessoa. Função lembra uma atribuição, lembra uma atividade. Sendo assim, aqui a gente está falando de uma atividade administrativa concreta e imediata que é desempenhada visando atender às necessidades e interesses da coletividade. Portanto, quando a gente fala de atividade aqui, a gente está levando em consideração que essa atividade administrativa desempenhada pelo Estado visa atender aos interesses da coletividade. Aqui, quando eu falo em interesses, numa acepção genérica, necessidades, sejam elas essenciais ou secundárias, mas interesses em geral da coletividade. Então, nós temos aqui esse ponto, esse conceito de administração pública no sentido objetivo, funcional ou material, não contemplando o órgão, entidade ou agente, mas sim, olha aqui, ó, a atividade que ele vai exercer. A pergunta que se busca responder aqui é essa aqui, ó. O que faz? A pergunta aqui que se busca responder não é quem faz está aqui em cima, e sim o que faz, que está aqui embaixo. Quem a gente tem aqui, Mota? Vou dar os exemplos que a gente extrai da obra da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. A professora de Pietro dá os seguintes exemplos. Primeiro, a atividade de polícia administrativa. Está aqui. Primeiro exemplo, atividade de polícia administrativa. Essa atividade de polícia administrativa aqui, ela envolve várias nuances importantes. Quem está com material teórico, por exemplo, vai ver isso. Exemplo, fiscalização. A gente não precisa ir muito longe.
Não há uma determinação do poder público de que existem determinadas vedações ao particular nesse momento de pandemia? Sim. Quer ver um exemplo? É proibido ficar na faixa de areia. Vai no fim de semana lá no Rio de Janeiro para você ver o que está acontecendo. Ou liga a televisão para você ver. Está acontecendo nada. Está acontecendo nada, né? Imagina. Gente brincando na areia, gente jogando. É porque eu não aguento mais ficar em casa. Não aguento ficar em casa, mano. E os outros? Pensa nos outros. E aí? Gente se divertindo, cara. Indo pra praia. Ah, mas eu acho que não tem que ser tão rigoroso. Beleza. Beleza. Respeito a tua opinião, mas não concordo não, cara. Aí o que que acontece? Passa o poder público fiscalizando, vai multar o cidadão. Ah, mas não deveria fazer isso, mas não tem a determinação. Qual a dificuldade que você tem de cumprir uma ordem? Fala pra mim. Qual a dificuldade? Qual a dificuldade? Lacrar? Fazer postagem na internet? Tirar fotinho pra todo mundo ver que você tá se divertindo e tá em casa? Qual é a funcionalidade disso? Tirar foto bonito? Você que tá em casa aí, ó, pálido, olha eu aqui, ó, na praia. Qual é? Fala pra mim, qual é a funcionalidade? Aí é multado pelo poder público e se acha no direito de reclamar. Bom, direito de reclamar você tem, mas está sendo multado. Por quê? Porque não está cumprindo e existe fiscalização para isso. A fiscalização é falha? É. A gente vive um momento onde mais de 100 mil pessoas estão mortas e tem gente no bar se divertindo. Tem gente no bar se divertindo, sem máscara, achando que está lacrando. Para quê? Para fazer live no Instagram? Tem gente que acha maneiro, por isso que fazem. Então, pessoal, essa atividade de fiscalização, ela é necessária. Por quê? Porque o cidadão, o particular, ele tem regras a cumprir. Precisa, então, haver esse controle. Imagine, por exemplo, que num estabelecimento que comercialize alimentos, o cara está vendendo salgado, alguma coisa do tipo, o manuseio não se dê dentro das condições de higiene. Principalmente agora, volto a dizer, é um exemplo muito, muito recente. O manuseio de alimento, mesmo antes da pandemia, já tinha que ter determinados cuidados. Aí você chega no estabelecimento, percebe a presença de roedores, insetos, chega numa pastelaria, chega no supermercado, encontra coisa vencida. E aí? A fiscalização existe para isso. Isso é atividade de polícia administrativa. Você chega no calçadão, por exemplo, o cara está vendendo uma mercadoria pirata, a mercadoria é apreendida. Essa fiscalização e consequente sanção, elas passam por aqui. Então isso é atividade de polícia administrativa. Só que a atividade de polícia administrativa não é só isso. A atividade de polícia administrativa envolve, num sentido genérico, a aplicação do chamado poder de polícia. E o poder de polícia não é só fiscalização e sanção. Muita gente pensa que o poder de polícia, que ampara essa atividade, está única e exclusivamente relacionado à aplicação de sanção. Poder de polícia não é só isso. Se você quer dirigir um veículo, você não tem que ter uma licença do poder público, aquele é poder de polícia. Se você não tiver carteira de motorista, você não pode dirigir. Ah, Mota, mas eu sei dirigir porque eu aprendi. Tem gente que causa acidente na rua, quando você vai ver, é gente que está com um veículo e não tem habilitação, ou que a habilitação está vencida, não tem o ok do poder público para continuar dirigindo, porque não renovou a habilitação. Isso é o quê? Consentimento. Se eu preciso fazer um evento para muita gente, eu preciso ter o ok do poder público. Se não tiver o ok do poder público, aí como é que faz? Faz o evento e ponto final, um evento clandestino. Então, esse consentimento, essa fiscalização, essa sanção, eles estão relacionados a essa atividade de polícia administrativa, que não é o único exemplo que a doutrina nos traz. Ela também nos traz esses outros dois exemplos aqui. O serviço público e o fomento. São exemplos importantes. O serviço público e o fomento. O serviço público envolve o quê? Atividade desempenhada para atender a necessidade da coletividade. O serviço postal é serviço público. O serviço de telecomunicações é serviço público. O serviço de transportes é um serviço público. Então, pessoal, esse serviço público tem que atender ao interesse da coletividade. A gente vive um outro momento também pesado. No Rio de Janeiro, várias empresas de ônibus estão falindo. E o que está acontecendo? Linhas de ônibus estão deixando de rodar. Que diferença isso faz na vida do cidadão? O cidadão precisa trabalhar, o cidadão precisa ir ao médico ou resolver alguma coisa da sua vida privada, cada um tem uma vida, e o cara fica no ponto mofando 1 hora, 1h30, esperando passar um ônibus e o cara fica lá e o ônibus não passa. O serviço público tem que ser prestado de forma adequada. O que é um serviço adequado? Um serviço que seja seguro, que tenha tarifas módicas, que seja eficiente, que atenda ao máximo possível de pessoas com a devida generalidade, que seja regular, ou seja, respeite a frequência na sua prestação. Mas não.
O serviço não é prestado dessa maneira. Para isso tem que ter fiscalização, para isso os órgãos têm que ser atuantes. Então, esse serviço público é atividade administrativa, porque ele visa atender aos interesses e necessidades, sejam elas essenciais ou não, da coletividade. Por fim, destaca o fomento. O que é fomento? Fomento é incentivo dado à iniciativa privada para o desempenho de atividades que atendam à coletividade. O poder público sozinho não consegue fazer tudo. Então, por vezes, algumas empresas, pessoas privadas, exercem atividades que buscam também contribuir para o progresso material do país. O que o poder público faz em contrapartida? Dá incentivos fiscais. Quando o poder público dá um incentivo fiscal para uma empresa e, em contrapartida, ela desempenha uma atividade que contribui para o progresso material do país, isso é fomento. Isso também é necessário para que haja o crescimento do país, em qualquer viés, seja ele econômico ou não, social e em outras vertentes. Então, esses exemplos, e repito, são apenas exemplos, eles estão relacionados à administração no sentido objetivo, também chamado de funcional ou material. Então, meus amigos, volto a dizer, aqui, quem faz? Aqui, o que faz? Veja que é esse fazendo isso, né? Aqui a gente tem a administração enquanto estrutura, conjunto de órgãos, entidades e agentes. Aqui a gente tem a administração enquanto atividade. A atividade de polícia administrativa, de serviço público, de fomento, dentre outras. Isso aqui são só exemplos. Mota, precisava falar isso? Precisava. Pega a folhinha que eu quero mostrar para vocês algumas questões relacionadas ao tema e, claro, vamos voltar à questão número 1 que já iniciamos. Olha o que a gente tem lá. A questão número 1 diz, em sentido objetivo. Parou! Sentido objetivo. Quem faz ou o que faz? Sentido objetivo. Quem faz ou o que faz? O que faz. Aqui eu estou pensando na atividade. Ele está dizendo aí, em sentido objetivo, a administração pública designa os entes que exercem a atividade administrativa de forma a balizar a execução da função administrativa. Pergunto, a número 1, ela está certa ou ela está errada? Errada. Está errada por quê? Porque em sentido objetivo, a administração não pode designar o ente. Ela está designando a atividade que o ente exerce e não o ente que exerce a atividade. O certo aqui seria sentido subjetivo. Tá claro para todos? Se cair isso aqui na prova, tá todo mundo esperto, todo mundo ok? Segue comigo. Número 2. O conceito de administração pública em seu aspecto orgânico. Parou? Paquera o quadro. Orgânico, tá aqui em cima. Designa a própria função administrativa que é exercida pelo Poder Executivo. Peraí, sentido orgânico, subjetivo ou formal, está designando a função ou a estrutura que exerce a função? A estrutura. Aqui ele falou que era a função. Então a número 2 também está o quê? Errada. Tá jóia até aqui? Todo mundo caminhando comigo? Segue. Número 3. O fomento, a polícia administrativa e o serviço público são abrangidos pela administração pública em sentido objetivo. Pergunto, número 3, certo ou errado? Certo. Estamos falando de administração em sentido funcional, material ou objetivo. Quem faz? Não. O que faz? Estou falando da atividade. A número 3 está certa. Aliás, esses 3 exemplos que eu citei aqui foram extraídos da obra da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Pelo visto, ele fez o mesmo. Extraiu da doutrina mesmo esses exemplos aqui. Olha, número 4. A administração pública, em sentido subjetivo, diz respeito à atividade administrativa exercida pelas pessoas jurídicas, órgãos e agentes que exercem a função administrativa. Pergunto, número 4. A administração em sentido subjetivo diz respeito à atividade? Não. A atividade é a administração em sentido objetivo, funcional ou material. Portanto, o item 4 também está errado. Número 5. A administração pública, em seu sentido subjetivo, compreende o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas incumbidos de executar as atividades administrativas, distinguindo-se do seu sentido objetivo, que se relaciona ao exercício da própria atividade administrativa. Cara, deu aula nessa 5 aqui, né? Ele falou basicamente isso aqui. A administração em sentido subjetivo, orgânico ou formal. Quem faz? A administração em sentido objetivo, funcional, material. O que faz? Sendo assim, a gente conclui que essa 5 está dentro do padrão. O item está certo. Pergunto, as 5 questões são relacionadas a isso aqui. Caindo esse conceito de administração pública na prova, seja sentido subjetivo ou objetivo. Todo mundo legal? Beleza? Então matamos o primeiro ponto dessa nossa aula de hoje.
Só que a gente segue num tópico que dá continuidade aos pontos 1 e 2 do edital de vocês. Noções de organização administrativa e administração pública direta e indireta. E vejam na próxima questão, que é exatamente isso que ele já pergunta. A número 6 é de 2020 e ele diz assim: no que diz respeito à administração pública direta e indireta e aos agentes públicos, julgue os itens. Vou colocar aqui o item 6, separei apenas esse item. O item 6 diz: a administração pública indireta é composta por órgãos e agentes públicos que, no âmbito federal, constituem serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios. Para minha alegria, já vejo crânios balançando negativamente na sala. Na metade da leitura, acho que o pessoal já tinha percebido que essa número 6 está o quê? Errada. Vem comigo, vamos lá falar sobre a administração pública direta e indireta, que é exatamente o primeiro tópico do edital de vocês, claro, após essa introdução que fizemos aqui. Vamos lá. Um parêntese. Me desculpe pela letra horrível, mas ainda estou calibrando a mão, tá? Que o pessoal que me acompanhou de rede social viu que até quando eu estava algumas dicas em rede social, eu estava dando dica em slide. Eu sou meio avesso a slide. Então a gente perde a prática da escrita, a letra está horrorosa, a mão ainda está dura. Mas enfim, vamos lá. Administração pública direta e indireta. Pessoal, a gente precisa conhecer quem são as estruturas que compõem, que integram a administração. O que é a administração direta e indireta? Que fenômenos são esses que originam os órgãos, as entidades? Inicialmente, cumpre dizer que existem 4 entidades que possuem natureza política. São elas: União, Estados, DF e municípios. Essas 4 aqui são entidades políticas. Entidades, Mota, sim. Entidades porque todas elas são dotadas de personalidade jurídica. Diga-se de passagem, já vou logo dizendo, elas são pessoas jurídicas de direito público. Esses 4 aqui têm personalidade jurídica: União, Estado, DF e municípios. São pessoas jurídicas, não são órgãos. Eles têm órgãos na sua estrutura, mas eles não são órgãos. São entidades, ok? Pois bem, essas estruturas são dotadas de personalidade jurídica de direito público. O próprio Código Civil traz essa previsão. E além de entidades, são entidades políticas. Ou seja, essas entidades aqui possuem capacidade política. Dentre as características que as entidades políticas apresentam, uma tem um destaque importante: a chamada auto-organização. O que é auto-organização? Essas entidades aqui apresentam, como entidades políticas, a característica da auto-organização. A auto-organização consiste na prerrogativa que esses entes têm de elaborarem suas próprias constituições e leis orgânicas. O município não tem a prerrogativa de elaborar a sua lei orgânica? O Estado não tem a prerrogativa de elaborar a sua Constituição? Sim. Isso devido à autonomia política que eles têm e, claro, a auto-organização que se faz presente dentro dessa entidade. Essa entidade tem a característica da auto-organização. Essas entidades, como eu disse, têm capacidade política e essa capacidade política dá a eles a prerrogativa de legislar. No âmbito federal não existe poder legislativo? No âmbito estadual não existe poder legislativo? No âmbito municipal não existe poder legislativo? Sim. Não existe o poder legislativo municipal? Você tem lá a Câmara de Vereadores. Não existe o poder legislativo estadual? Sim, você tem a Assembleia Legislativa, aqui no Rio de Janeiro, a Alerj. Agora, você tem o poder legislativo da autarquia? Não. O poder legislativo da fundação pública? Não. Porque autarquias, fundações públicas não são entidades políticas, são entidades administrativas. Portanto, existe diferença entre entidade política e entidade administrativa. As entidades políticas detêm essa auto-organização, detêm essa capacidade política. As entidades políticas têm capacidade de legislar. Uma entidade administrativa tem outra natureza. Ela não vai legislar, ela não tem auto-organização, elaborar suas próprias normas. Claro que não. Então, aqui, a gente tem União, Estado, DF, município, repito, como entidades políticas. São pessoas jurídicas de direito público. Vamos tomar uma delas como exemplo. Olha aqui, eu tenho aqui a União. Vou tomar apenas como exemplo aqui a União, ok? A Constituição Federal prevê que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Claro, mesmo sabendo que existem 3 poderes, vou dar o destaque a um, que é o Poder Executivo, porque é ele que tipicamente desempenha a função administrativa. Vamos imaginar a estrutura do Poder Executivo aqui no plano federal. Vamos lá.
A gente tem quem aqui no topo? Aqui no topo a gente tem a presidência da República. Imediatamente abaixo, nós temos os ministérios. Meus amigos, vejam só. Tanto a presidência da República, quanto ministérios e demais unidades que aqui dentro estão, elas recebem um nomezinho, elas são chamadas de quê? Órgãos. Veja, a presidência da República é um órgão. Eu não me refiro ao presidente. O presidente é um agente. Eu me refiro à presidência. Os ministérios são órgãos. Veja, União, pessoa jurídica. Unidades internas, órgãos. Ok? Então aqui, tanto a presidência da República quanto os ministérios são órgãos. E a gente já falou disso aqui, que os órgãos não possuem personalidade jurídica. A gente já falou disso aqui. Órgão não é pessoa jurídica. Órgão não tem personalidade jurídica. A gente já falou disso. A União, ela tem personalidade jurídica. A União é pessoa jurídica de direito público. É uma estrutura que internamente apresenta órgãos, mas ela, a União, é pessoa jurídica, é entidade política. Aqui dentro, você tem serviços integrados na estrutura da Presidência da República e dos seus ministérios. Esses serviços integrados na estrutura da Presidência da República e dos ministérios integram o que a gente chama de administração direta. Portanto, no âmbito da Presidência da República e dos ministérios, a gente tem a administração direta federal no Poder Executivo. Se eu tivesse aqui o Estado, eu teria aqui a governadoria de Estado e aqui secretarias estaduais, seria a administração direta estadual. Se eu tivesse aqui o município, eu teria aqui a prefeitura, teria aqui secretarias municipais e por aí vai. Então a administração direta aqui no plano federal, no âmbito do Poder Executivo, é formada exatamente por esses serviços integrados na estrutura da Presidência da República e dos ministérios. Veja que só com esse desenho a gente já respondeu a questão, porque ele disse que era administração indireta, e não é direta. A gente já respondeu. Só que outras questões vêm na sequência e a gente precisa de mais informações. Veja, aqui dentro existe uma grande generalidade de atribuições e tarefas. Ou seja, tem coisa pra caramba para fazer. Já que tem coisa pra caramba para fazer, por vezes nota-se a necessidade de você distribuir atribuições com outras estruturas, porque sozinho, por vezes, não dá para fazer tudo. Nesse caso, temos aqui a União, em princípio, atuando de forma centralizada, mas havendo uma necessidade de distribuir atribuições e consequente criação de uma outra entidade, veja, quando você distribui competências, atribuições entre entidades, você está realizando a chamada descentralização. Veja, eu tenho aqui uma entidade e aqui o deslocamento, a distribuição de competência, de exercício de atribuição para outra entidade. Só que essa entidade que está nascendo aqui é uma entidade administrativa. Portanto, trata-se de uma descentralização administrativa. Então, no que consiste essa descentralização? A descentralização é quando há essa distribuição de atribuições de competência entre entidades, entre pessoas jurídicas distintas. Por isso, chamada de descentralização. Veja, descentralização. A descentralização acontece entre entidades. Portanto, a descentralização é essa distribuição de atribuições, competências entre entidades. Se eu tenho a criação de uma entidade administrativa, essa criação está acontecendo, volto a dizer, fruto de uma descentralização. Essas entidades aqui, como o próprio nome sugere, se são entidades, então, obviamente, elas são dotadas de personalidade jurídica. Essas entidades, volto a dizer, são dotadas de personalidade jurídica. Ora, se elas são dotadas de personalidade jurídica, Mota, então é descentralização positiva, porque é outra entidade. Não é um órgão, depois eu vou falar disso. Aqui dentro existe distribuição também, já toco nesse ponto. Para lá não é o caso.
para lá é descentralização. Só que essas entidades aqui, elas não são criadas para fins genéricos. Elas são criadas com especialização de fins e atividades. Ora, se elas são criadas com especialização de fins e atividades, qual é o princípio que fundamenta esse processo de descentralização? Está aqui. É o famoso princípio da especialidade. Portanto, fique ligado, se aparecer na sua prova princípio da especialidade, princípio da especialização, como alguns gostam de dizer, nesse caso aqui ele está relacionado a quê? Ao fenômeno da descentralização. Porque essas entidades administrativas não são criadas com fins genéricos, elas são criadas com fins específicos. Mas que entidades são essas? Bom, são elas as fundações públicas, são elas as autarquias, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Entidades criadas exatamente para que a administração entre numa nova fase, melhore o desempenho das atribuições que se fazem necessárias. Veja, Mota, você disse que elas são criadas com fins específicos? Sim. Uma fundação pública é criada para desempenhar atividade de natureza social de interesse público. Ponto. Você não vai criar uma fundação pública, por exemplo, para desempenhar atividade econômica. Não é do escopo da fundação pública. Se o cara botar na prova, as fundações públicas são criadas para o desempenho de atividade mercantil e econômica, já está errado, não precisa nem continuar. Ganha tempo, já vai para a próxima. Está errado. Está errado. Fundação não é criada para isso. É atividade de interesse público de caráter social. Volto a dizer, o que a Fiocruz está fazendo? Pesquisa em saúde pública. Não é atividade social? É. Olha a importância da atividade desempenhada. Perceberam? O IBGE, quando faz questões relacionadas ao censo, controle demográfico, aquela coisa toda que a gente sabe que é necessário. Responder ao censo é muito chato, beleza? Aí tem uma explosão populacional, tu não sabe por quê. Por causa da preguicinha de responder um censo. Tem que responder, cara, tem que controlar, tem que ver como é que está a questão que envolve finança, quantidade de pessoas, quantos filhos tem, crescimento populacional. Isso é necessário, cara. Já teve país que teve que ter controle de natalidade, vocês sabem disso. Exatamente porque teve explosão populacional. Se não me engano, a China teve. E muitos outros. Olha a China aí de novo. Jesus. Jesus. Ai, papai. E eu que tantos anos dei exemplo da pastelaria do Chino. Não estou animado para dar esse exemplo de novo. Pois bem, custava cozinhar o morcego? Puta merda. Desculpe, tá gravando, agora que eu lembrei. Então, pessoal, veja. Aqui, quando a gente fala da administração pública direta e a consequente descentralização da atividade, essas entidades aqui, elas passam a integrar o quê? O que a gente chama de administração indireta. E essa administração indireta, volto a dizer, ela é formada por entidades que atuam com especialização de fins e atividades. A autarquia serve para quê? Para que é criada uma autarquia? Para desempenhar atividade típica de Estado. Guarda isso. A autarquia é criada para desempenhar atividades típicas de Estado. Empresas públicas e sociedades de economia mista são criadas para quê? Para prestar serviço público ou desempenhar atividade econômica. Portanto, se você tiver que criar uma entidade para desempenhar uma atividade econômica, você não vai criar uma autarquia. A autarquia é criada para desempenhar atividade típica de Estado. Exemplo, o Banco Central é uma autarquia. O INSS é uma autarquia. O Banco Central atua na área de regulação econômica. Não desempenha atividade econômica propriamente dita, é regulação. Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Alguém tem uma conta aberta no Banco Central aqui? Claro que não. Ah, abriu uma conta, pô, a taxa tá baratinha, a taxa de administração da conta. Não, não. O INSS, Previdência Social, atividade típica do Estado. Está na Constituição. Então, pessoal, essas entidades aqui integram o que a gente chama, repito, de administração indireta. Atuam de maneira descentralizada. Agora, veja só a posição em que meu braço está. Pronto, tirei daqui do quadro. Olha o que a gente tem aqui. Sabe qual a conclusão que a gente chega e você tem que registrar isso? Que as entidades da administração indireta não estão subordinadas à administração direta. Anota isso desse tamanho. A administração indireta, ela não está subordinada à administração direta. A relação entre eles é uma relação de vinculação.
se você colocar na prova que uma autarquia está subordinada ao ministério, você errou a questão. Mas se você na prova lembrar que uma autarquia está vinculada à administração direta, ao ministério, aí tá ok. Subordinada não, vinculada. Ok? Não há hierarquia entre direta e indireta. Dentro delas há, entre elas não. Aqui dentro tem, entre elas não. Não há hierarquia entre a direta e a indireta. Não há hierarquia entre direta e indireta. Portanto, a descentralização não pressupõe hierarquia. Tá claro isso para todos? Legal? Só essa explicação que eu estou dando, pessoal, ela vai causar um strike em pelo menos umas 10 questões aí na sequência. Vocês vão ver. Eu estou dando uma explicação para umas 10 questões praticamente aí na sequência. Umas 6, 7 pelo menos vão responder só com isso aqui, só com esse desenho. Então, essa descentralização administrativa, ela não pressupõe hierarquia. A relação é de vinculação. Mota, se é vinculação, então não precisa ter controle, acompanhamento, não. Claro que precisa. Claro que precisa. Olha aqui, ó. Veja só. A atribuição estava sendo exercida por esse aqui, a administração direta. A atribuição passou a ser exercida por aquela entidade que foi criada especificamente para isso lá do outro lado. Pergunto. Olha o que a gente tem aqui. Olha o que a gente tem aqui. Se a atribuição estava aqui, passou para lá, é como se você tivesse uma coisa sua e deixasse, emprestasse, desse para alguém. O mínimo que você precisa fazer é se preocupar com o que a pessoa está fazendo com aquilo. Se você emprestou alguma coisa para alguém, você precisa saber como a pessoa está usando. Você não pode entregar, não, faça do jeito que você quiser. Claro que não, é sua. Só que você emprestou, repassou ou deu para aquela outra pessoa. Mesmo dando, você vai querer saber. É o mínimo necessário. Quando você compra um presente e dá para uma pessoa, e você encontra a pessoa pela primeira vez após a festa que você esteve, qual é a primeira pergunta que você faz para a pessoa? E o presente? Deu? Gostou? Está usando? Essa preocupação tem que existir aqui também. Quando a direta passou para lá a atribuição, ela vai chegar para o outro e falar, e o presente? Deu? Está usando? Está desempenhando? Está usando direitinho? Então tem que haver o quê? Fiscalização. Tem que ter controle. Tem que ter acompanhamento da atividade. E esse controle, ele tem nome. Eu posso dizer que o controle que a direta realiza sobre a indireta é hierárquico? Não, eu não posso, porque você anotou que não há hierarquia entre eles. Ora, então vai controlar o que, Mota, se não tem hierarquia? Lembra que eu falei que elas são criadas com especialização de fins e atividades? Então você precisa controlar para saber se ela está cumprindo os seus fins. Então é um controle fins finalístico. Esse controle finalístico que a administração direta realiza sobre a indireta, como eu disse, ele não pressupõe hierarquia. É um controle dos fins. E esse controle, ele está amparado, para variar, em um princípio, chamado princípio da tutela, ou princípio do controle. Você já deve ter ouvido falar do princípio da autotutela. Autotutela é rever o próprio ato. Aqui não é autotutela. É a direta realizando o controle sobre a indireta. Então é tutela da direta sobre a indireta. Não é autotutela, é tutela. Ok? Autotutela seria rever o próprio ato. Não é o caso. Aqui você está controlando outra entidade. Então, o princípio da tutela ou do controle. Então, nós temos aqui direta, indireta, descentralização, entidades que desempenham fins e atividades específicos, não são criadas para fins genéricos, são dotadas de personalidade jurídica e integram a administração indireta. Estão vinculadas à administração direta, que realiza, por sua vez, controle sobre a indireta, controle de caráter finalístico, que não pressupõe hierarquia, é um controle finalístico. Tá? Uma supervisão ministerial, por exemplo, em relação a uma entidade, baseada no princípio da tutela ou do controle. Agora, essa distribuição de atribuições não acontece só entre entidades. Ela pode acontecer também dessa forma aqui, ó. Quando há a criação, por exemplo, de um ministério, ali está sendo criado o quê? Um órgão. E órgão é a unidade interna da pessoa jurídica. O órgão não é pessoa jurídica, é uma unidade interna. Sendo assim, a atividade estava, por exemplo, concentrada aqui. E houve a distribuição interna dessa competência. Nesse caso, acontece um fenômeno chamado desconcentração. Essa desconcentração consiste em quê? Em distribuição interna de competência. Se está dentro da mesma pessoa jurídica, ela acontece entre os órgãos que a compõem. Ela pode acontecer aqui ou, pasmem, aqui também. Dentro de uma entidade da indireta, também é possível se falar
em desconcentração. Imagine, por exemplo, que aqui seja uma autarquia, isso aqui, vamos imaginar que seja uma autarquia, por exemplo, uma universidade pública. Algumas têm natureza autárquica. Imagine, dentro da universidade você tem vários setores, seções, departamentos, tem a reitoria lá no topo. Vamos imaginar que você tenha 2 departamentos de pós-graduação e resolva se instituir mais um departamento de pós-graduação. O que acabou de ser criado ali? Uma unidade interna. Veja, um novo órgão, uma nova unidade, houve desconcentração. Portanto, desconcentração pode acontecer tanto dentro da direta quanto dentro da indireta. Na prova de vocês cai processo administrativo. E processo administrativo, a gente tem uma lei federal, que é a Lei 9784 de 99. Existe uma lei estadual também, que fala muita coisa parecida com a federal, mas esse parâmetro que eu vou colocar aqui agora é a da lei federal, porque eu só quero o conceito dela. Sabe qual é a definição de órgão que aparece na Lei 9784 de 99? No artigo 1º, parágrafo 2º, órgão é unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da administração indireta. Ou seja, conceitualmente, na lei, tem órgão tanto na direta quanto na indireta. Se existe órgão dentro de uma entidade da indireta, eu posso ou não posso ter aqui desconcentração? Posso. Então, mais uma dica importante. Se ele coloca na prova que só se fala em órgão na administração direta, que legalmente não é possível se falar em órgão dentro de uma entidade da indireta, está errado. Tanto é verdade que a desconcentração pode acontecer aqui. Todo mundo comigo? Legal? Cuidado com isso. Então, nós temos a descentralização entre entidades. Já quando a gente fala de desconcentração, a gente lembra do O de órgão. Então, a desconcentração envolve o O de órgão. Desconcentração, descentralização. Cuidado para não confundir. Então, veja, a atribuição está aqui centralizada na União, criou-se uma autarquia, descentralização. Ela está concentrada numa unidade interna, criou-se um outro órgão e distribuiu competência, desconcentração. Então, centralização, descentralização. Concentração, desconcentração. Tá claro até aqui? Beleza? Claro que, se eu tenho 2 ministérios e esses 2 ministérios se aglutinam formando um só, eu tenho um fenômeno inverso. Aí não é desconcentração, pelo contrário, é concentração. Você está concentrando a atividade num único órgão. Estava desconcentrada, você concentrou de novo. Tá claro? Isso acontece. Lembra que antigamente tinha o Ministério da Educação e Cultura, a gente chamava de MEC, Ministério da Educação e Cultura. Vamos imaginar que eles desmembrassem. Aí fica um só da cultura, um só da educação. Houve o quê? Desconcentração da atividade. Se você junta os dois, tem um da educação e um da cultura, junta os dois, fica educação e cultura. Concentração. Você está concentrando aquela atividade naquele único órgão. Então, cuidado com essa diferença entre centralização, descentralização, concentração e desconcentração. Parece besteira, mas isso aqui já responde muito a questão de prova. Pega a folhinha e vamos em frente para a gente resolver questões para mostrar que isso aqui é importante. Olha o que a gente tem aí no número 6. Volta lá que é de 2020 a 6, hein? Ela diz: a administração pública indireta é composta por órgãos e agentes públicos que, no âmbito federal, constituem serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios. Espera aí. A administração indireta é composta por órgãos e agentes, constituem serviços integrados na Presidência da República e Ministérios? Não. Aí a gente tem que falar da administração o quê? Direta. Indireta não. A número 6 está errada. Pô, Mota, questão simples. Simples, prova de nível médio 2020 do CESP, prova do MP do Ceará. Ou seja, continua caindo isso aqui. Continua caindo isso aqui. Tem gente que desde o ano passado já estava estudando para o TJ. Se cair essa questão aqui na tua prova, tu não pegaria essa questão com tranquilidade? Olha aqui, ó. Simples, não tem mistério. Ok? Então, número 6, item errado. Número 7, 2019, hein? Ela diz: acerca de órgãos e dos institutos da centralização e descentralização, assinale a opção correta. A. Os entes criados por descentralização permanecem hierarquicamente subordinados aos órgãos dos quais foram descentralizados. Peraí, quando se cria uma entidade, a relação é de quê? De hierarquia? Não, a letra A já caiu. Letra B, a administração centralizada atua por meio de órgãos públicos, que são unidades dotadas de personalidade jurídica. Já vejo cabeças balançando negativamente. Órgão tem personalidade jurídica? Não. Vejam, mais do mesmo. Olha quantas questões aqui abordando aquilo que a gente já viu. Segue.
Letra C. A descentralização administrativa caracteriza-se pela retirada de atribuições da esfera do interesse público e sua transferência para o domínio privado. Cara, tem duas coisas aqui que a gente tem que analisar. Primeiro, é possível, quando se fala em descentralização, que haja um exercício de atividade por um particular? Sim ou não? É possível que a descentralização seja realizada e a administração pública desloque uma atribuição para ser exercida por um particular? Vamos pensar. Posso apagar esse ladinho de cá? Posso? Pois bem, olha só o que a gente tem aqui. Quando se fala do fenômeno da descentralização, a gente precisa lembrar do seguinte, pessoal. Quando a gente fala da descentralização, a descentralização administrativa, a doutrina administrativista, quando trata da descentralização administrativa, fala em duas modalidades: a outorga e a delegação. Mota, tem diferença entre elas? Positivo. Tem diferença sim. E eu vou mostrar para vocês que aquela ali que eu desenhei no quadro é essa aqui. Mas essa aqui tem uma natureza diferente, mas importante também. Qual a diferença entre elas? A descentralização por outorga também é chamada de descentralização técnica, funcional ou por serviços. Técnica, funcional ou por serviços. No que ela consiste? É quando, por lei, a outorga se faz por lei, transfere-se a titularidade e a execução do serviço público a outra pessoa jurídica. A outra pessoa jurídica. Então veja, aqui na outorga transfere-se por lei titularidade e execução do serviço àquela entidade. Mota, você pode dar exemplo? Posso. Exemplo de outorga. Exemplo clássico de outorga. A autarquia. A autarquia é uma entidade criada por lei e que recebe ali, quando criada, a titularidade e execução daquele serviço. Tanto é verdade que para a autarquia parar de desempenhar aquela atribuição, você não vai mais poder fazer, tem que ser extinta por lei. Se foi criada por lei, tem que ser extinta por lei. Enquanto ela não for extinta, enquanto ela existir, ela vai ter por obrigação desempenhar aquela atribuição. Então, uma autarquia é uma entidade que integra a administração indireta, fruto de um processo de descentralização por outorga. Eu posso ter aqui uma fundação também? Sim. Maria Silvia Zanella de Pietro, ao invés de chamar de outorga, utiliza esses nomes aqui, técnica funcional por serviço. A professora de Pietro elenca todas as entidades da indireta aqui dessa coluna azul. Segundo ela, até empresa pública e sociedade de economia mista integrariam essa coluna aqui, que ela chama de descentralização técnica funcional ou por serviços, que são diferentes dessa descentralização por delegação, também chamada de descentralização por colaboração, onde, ao invés de lei, por contrato ou ato unilateral, existe a transferência da execução daquele serviço. A titularidade permanece com o poder público. É o caso, por exemplo, de concessionárias e permissionários de serviço público. Sabe quem está aqui? Uma empresa de ônibus, a Supervia. Para você que está em casa, se você não for do Rio de Janeiro, Supervia é a companhia de trens aqui no Rio de Janeiro, tá? O Metrô Rio. Olha que interessante. É possível se falar em descentralização envolvendo um particular? Se for uma delegação, sim.
O poder público não tem contrato de concessão com o metrô? Aí isso é descentralização administrativa. Mas não é uma outorga, é uma delegação. Esse desenho aqui que eu fiz, ele envolve basicamente quem? A outorga. Mas é possível que o poder público celebre contrato com um particular e delegue a ele o desempenho de uma atribuição? Sim. Só toma cuidado com o seguinte, na delegação você só transfere a execução. Você transfere apenas a execução do serviço. A titularidade permanece com o poder público. Na outorga você você transfere tanto a titularidade quanto a execução do serviço. Gente, cuidado com isso responde questão de prova. Então, quais as principais diferenças entre outorga e delegação? Primeiro, um instrumento. Lá é por lei, aqui é por ato ou contrato. Segundo, o que você transfere? A matéria. Aqui você transfere, na outorga, titularidade e execução. Na delegação, você só transfere a execução. O poder público permanece com a titularidade. E tanto é verdade que o poder público só transfere na delegação a execução e não a titularidade, que quando um contrato não está sendo cumprido, o poder público pode ou não pode dar fim, claro, dentro das formalidades devidas, dar fim àquele contrato e chamar o serviço de volta? Pode. Pode. Uma empresa vacila. No Rio de Janeiro, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, atualmente o prefeito é o prefeito Marcelo Crivella. Lembram que ele tentou retomar o serviço da linha amarela? Lembram desse? Teve uma situação dessa um pouquinho antes da pandemia, um pouquinho tempo antes da pandemia, rolou essa situação aí dele, com a linha amarela. Então veja, quando se fala em delegação, você não transferiu a titularidade, só a execução do serviço, não atuou o poder público, inclusive dentro das formalidades, claro, e casos legais pode retomar o serviço até. Aqui não. Aqui é diferente. Se uma lei criou, enquanto a entidade existir, ela vai ter que fazer aquilo ali, a não ser que uma lei venha extingui-la, aí é diferente. Então, pessoal, outorga é diferente de delegação. Repare que nos dois casos eu estou falando de descentralização administrativa, porque estamos falando do desempenho de atividade administrativa. Só cuidado pelo seguinte, existe um outro tipo de descentralização diferente da descentralização administrativa, que é esse aqui, ó, chamado de descentralização política. É o caso, por exemplo, de estados, é o caso, por exemplo, de municípios. Por que descentralização política? Porque eu estou falando de entidade política. Essa descentralização política, ela tem uma diferença essencial para a descentralização administrativa. Volta comigo aqui. Na descentralização administrativa, lembra que esse olho simbolizava o controle que essa exercia sobre aquela em razão do deslocamento da atividade? Vem cá. Na descentralização administrativa, a atividade que vai ser desempenhada vai ser exatamente aquela atribuição derivada do poder central. O poder central criou a entidade e falou, estou criando você para fazer isso. É isso que você vai fazer. Essa aqui não. As atribuições, quando, por exemplo, é criado o município. Quando o município é criado, o que o município vai fazer? O que a União ou o Estado chegar para ele e falar assim, olha só município, ó, você vai entrar e vai fazer isso aqui. Claro que não, óbvio que não. O município vai cumprir o quê? O que a Constituição determina. As atribuições na descentralização política não decorrem do ente que determinou a criação. Diferentemente da descentralização administrativa, não. Quando se cria um município, o que o município vai fazer? Aquilo que a Constituição prevê para o município. Quando é criado um Estado, o que o Estado vai fazer? O que alguém chegar para ele e falar, ó, estou criando você só para fazer isso? Claro que não. Claro que não. A capacidade dele é bem genérica. Tudo que a Constituição dispuser sobre a competência dele é o que ele tem que fazer. E ponto. Ele não vai fazer o que os outros determinarem, ele vai fazer o que a Constituição estabelece. Então, na descentralização política, o caso de um Estado, o caso do município, a atribuição não vai decorrer do ente que determinou a criação, do ente central. Não. É diferente da descentralização administrativa. Legal até aqui? Volta então na nossa questão. Olha o que ele está dizendo na letra C, na número 7. A descentralização administrativa caracteriza-se pela retirada de atribuições da esfera do interesse público e sua transferência para o domínio privado. Peraí, é possível que a descentralização aconteça passando para o particular a execução de alguma atividade? É, mas ele está dizendo aqui que você retira a atribuição da esfera do interesse público e transfere para o privado. Mas peraí, mesmo quando o particular está desempenhando a atribuição, não é para atender o interesse público? Uma concessionária não está prestando serviço público? Sim. E outra coisa, você transfere para ela a titularidade ou só a execução? Só a execução. Por essas duas razões, a letra C está errada. Na letra D, a criação e extinção de órgãos públicos devem observar a exigência de lei. Beleza. Ou decreto específico.
Órgão público é criado por decreto? Extinto por decreto? Claro que não. É por lei. E na letra E, a descentralização política, está aqui, ocorre quando o ente descentralizado exerce atribuições próprias que não decorrem do ente central. Opa, quando é criado o município, as atribuições do município decorrem do ente central que determinou a criação ou do que a Constituição prevê? Que a Constituição prevê. Temos a resposta. A resposta da questão é a letra E. A descentralização política ocorre quando o ente descentralizado exerce atribuições próprias que não decorrem do ente central. Atribuições próprias que não decorrem do ente central. Está aqui. É o caso, por exemplo, de um município, é o caso do Estado. As competências do município não estão no artigo 30 da Constituição. Você tem lá as competências do município e por aí vai. Portanto, a resposta da número 7 é a letra E de é o ano da sua vitória. Dúvidas? Ou é o ano de preparação para a vitória ser no ano que vem, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mudou tudo, né? Número 8. Ó, quem acertar a número 8, não foi mais que obrigação, tem que acertar mesmo. Número 8, 2019, hein? Ó, prova de defensor público. Ah, Mota, é muito difícil essa prova, é? Mas olha essa questão aqui, vê se não está no padrão que você também precisa saber. A distribuição de competências a órgãos subalternos despersonalizados. Parou? Distribuição de competência a órgãos subalternos despersonalizados. Como secretarias gerais, é modalidade de descentralização de poder. Pergunto, número 8, certo ou errado? Errado, porque quando você está distribuindo competência para órgãos ou entre órgãos, você tem o quê? Desconcentração. Simples assim. A resposta da 8 está errada. Número 9, 2018, define-se desconcentração como fenômeno administrativo que consiste na distribuição de competências de determinada pessoa jurídica da administração direta para outra pessoa jurídica, seja ela pública ou privada. Ora, entre pessoas jurídicas está acontecendo entre entidades. Entre entidades é o quê? Descentralização. E ele está dizendo aqui que é desconcentração. A número 9 está errada. Reparem o finalzinho da número 9. Seja ela pública ou privada. Ou seja, aqui ó, é o que a gente está falando. Aqui na outorga e na delegação você tem pessoas jurídicas, sejam elas de direito público ou de direito privado aqui na outorga, e aqui na delegação você tem pessoa jurídica de direito privado, que quando você delega, você está delegando para pessoa jurídica de direito privado. Aqui são pessoas privadas. Aqui pode ser pessoa jurídica de direito público, como o caso da autarquia, ou para quem considera, como a de Pietro, que a técnica funcional por serviços alcança qualquer entidade da indireta, até mesmo então para empresa pública ou sociedade de economia mista. Existe alguma divergência de doutrina em relação a esse ponto, mas pelo visto aqui a banca não tem tratado disso de maneira tão aguda, né? Então, por hora, dentro do padrão que a gente está vendo. Número 10, mais uma prova de técnico de TJ. Olha essa. O controle da administração pública contempla os instrumentos jurídicos de fiscalização da atuação dos agentes e órgãos públicos, não podendo haver controle sobre pessoas administrativas que compõem a administração indireta, uma vez que aquelas são entes independentes. Vou responder com um olho. Há ou não há controle sobre as entidades administrativas? Há. E esse controle da direta sobre a indireta é controle finalístico baseado no princípio da tutela ou do controle. A número 10 está errada. Minha pergunta, se qualquer uma das questões da prova de vocês estiver relacionada a uma dessas 10 primeiras que a gente fez, sucesso? Estamos caminhando? Beleza? Pessoal que chegou um pouco depois, eu expliquei que como a gente tem duas turmas distintas aqui, reta final e direto ao ponto, e cada uma tem uma proposta, eu mesclei a proposta e montei uma aula que alcançasse as duas, tá? Então, para quem precisa de teoria, a gente está trabalhando aqui no quadro. Para quem precisa fazer as questões, isso aqui é só a explicação da questão, para a gente depois bater e resolver as questões, tá beleza? Então, é uma forma de poder unificar o padrão das duas turmas aí, que são um pouquinho diferentes. Número 11. Ih, caraca, olha 11. Prova de técnico de TJ também, hein? Ó, verifica-se a descentralização por colaboração, parou,
descentralização por colaboração. Ele está se referindo à coluna vermelha, hein? Ó, segue comigo. Quando o poder público, por meio de contrato ou ato administrativo unilateral, até aí, tá beleza? Transfere a titularidade e a execução de determinado serviço público à pessoa jurídica de direito privado. As cabeças balançam negativamente. Qual foi o problema aí na 11? Só transfere o quê? A execução. Na colaboração ou delegação, você só transfere a execução. A titularidade permanece com o poder público. Sendo assim, a número 11 está errada. Até aqui, pessoal, tranquilidade? Joia, vamos em frente. Número 12. Essa é nível médio também, embora seja de Tribunal de Contas, é prova de agente. No processo de descentralização por serviço, em que o órgão passa a deter a titularidade e execução do serviço, parou. Aí ele utilizou a palavra órgão, mas num sentido genérico, tipo estrutura. Porque não é órgão propriamente dito. Aí eu acho que ele cometeu uma pequena, não vou dizer falha, quem sou eu para poder questionar a qualidade de alguém, mas eu acho que podia ter utilizado o termo mais correto. Mas vamos lá. Ocorre, letra A, o exercício da capacidade administrativa do órgão descentralizado mediante dependência financeira em relação ao poder central. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente define, por exemplo, vou só dar um exemplo, quando a gente define autarquia, a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, né, que constitui um serviço autônomo criado por lei com patrimônio, personalidade e receita próprios, parou. A entidade ela tem o quê? Dependência financeira direta do ente central que determinou sua criação? Está errado isso aí. Letra B. A sujeição do órgão descentralizado a controle ou tutela, já apontei. Exercido pelo poder central nos limites da lei para assegurar certa independência ao órgão descentralizado. Repare que ele fala órgão, logo depois ele fala descentralizado. Então, na verdade, ele está se referindo à entidade. Eu acho que a terminologia utilizada aqui não foi a ideal, não. Mas fazer o quê? É bom mostrar isso aqui para vocês, porque muita gente acha que quando chegar à prova vai sempre encontrar que titio tem um tatu e vovô viu a uva. Às vezes a redação da questão confunde a gente. Em português isso deve acontecer pra caramba. O cara traz um termo, aí o próprio professor, né, às vezes, coitado, precisa dar uma ajeitada naquilo, porque, pô, olha assim, o que ele quis dizer com isso foi isso aqui. Pô, mas na hora da prova ficou ambíguo, mas fazer o quê? Aí recurso. Se a questão trouxer ambiguidade, recurso, ok? A não ser que você tenha acertado a questão. Aí o cara não vai entrar com recurso quando ele acerta. Letra C. O uso de patrimônio próprio pelo órgão descentralizado, bem como a sua não sujeição ao princípio da especialização. Aqui, não sujeição, olha ele aqui, está sujeito sim. A A e a C já caíram, até agora a B se manteve. Letra D, sujeição do órgão descentralizado ao princípio da especialização, bem como sua dependência financeira em relação ao poder central. O erro aí é o mesmo da A, mesmo erro. Letra E, a distribuição interna de competência no âmbito da mesma pessoa jurídica. Se você está dentro da mesma pessoa jurídica distribuindo competência, é desconcentração, que é entre órgãos. No enunciado ele falou descentralização, a resposta da número 12, então, é a letra B de bola. Número 13, a descentralização, uma característica da administração direta, visa distribuir competências dentro de uma mesma pessoa jurídica, organizada hierarquicamente a fim de atingir o melhor desempenho. Se você está distribuindo dentro da mesma pessoa jurídica, isso não é descentralização, isso é desconcentração. Número 13, o item está errado. Queridos, pergunto, caindo isso aqui em prova e do jeito que essas questões aqui cobraram, sucesso? Beleza? Todo mundo comigo? Maravilha. Dúvidas? Beleza? Maravilha. Então já fizemos as 13 primeiras, ok? E tratamos aqui de conceitos importantes acerca dessa organização administrativa estatal. Aqui a organização administrativa brasileira, aqui, claro, eu peguei a União como exemplo, mas ali poderia ter o Estado, ali poderia ter o município ou outra entidade. Lá a gente falou da descentralização, tanto administrativa, seja outorga ou delegação, e aqui ainda citamos a descentralização política. Um último detalhe, alguns autores ainda falam da chamada descentralização territorial ou geográfica, que é aquela que possibilita a criação de territórios, tá? Só que hoje a gente não tem território, tá? Já tivemos, para quem não sabe, Amapá era território, já é estado da federação. Fernando de Noronha era território, hoje está incorporado ao estado de Pernambuco. Então antes a gente tinha território, hoje a gente não tem. Tá? Mas já tivemos territórios, até a Constituição de 88 nós tivemos. Então alguns autores ainda falam de uma terceira modalidade, mas ela é pouco explorada. Mas alguns autores ainda falam da descentralização territorial geográfica, que é exatamente
aquela que permitiria a criação de territórios, ok? Seguindo. Que horas é o intervalo? Peraí, começou 8h30, né? Bom, agora eu vou começar... Vamos tomar um café? Porque daqui a pouco a gente vai... Eu vou começar agora um outro assunto, falando então das entidades da administração indireta. A próxima questão eu já precisaria de uma explicação mais ampla, e aí eu vou falar sobre várias coisas das questões subsequentes. Então melhor já a gente parar por aqui. A gente volta daqui a pouco, após o intervalo.